Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Larissa. Bom dia, Cleide. Sejam bem-vindas. Gente, hoje é segunda-feira, dia de Clube do Livro. E o livro que nós estamos estudando é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Vamos lá, pra gente não perder tempo? Hoje aqui no livro, ele começa falando, nós estamos ainda no capítulo 1, tá? E aqui ele fala nessa parte sobre os filhos, sobre como ele ensina os filhos e tal. E aí ele começa assim, desde a infância deles, dos filhos, temos um acordo para que trabalhem na criação de coisas materiais ou eventos que queiram experimentar. No entanto, nossa regra é que eu não interfiro ou ajudo na produção do resultado deles. Eles têm que criar sozinhos as realidades pretendidas, usando as suas mentes e interagindo com o campo quântico. Minha filha de 20 e poucos anos estuda artes na faculdade. Estávamos na primavera e perguntei o que ela desejava manifestar durante as próximas férias de verão. Ela tinha uma lista imensa. Em vez do típico emprego de verão, ela desejava trabalhar na Itália, aprender e vivenciar coisas novas, visitar pelo menos 6 cidades e passar uma semana em Florença, pois tinha amigos naquela cidade. Então aqui ele diz que ele não quer intervir, então ele ensina para os filhos como que eles podem fazer isso. E aí aqui ele diz o seguinte, queria trabalhar nas 6 primeiras semanas do verão com um salário decente, depois passar o resto das férias em casa. E aí ele elogiou a filha tal, e aqui ele diz o seguinte, lembrei de que a inteligência universal orquestraria o modo como seu sonho de verão se manifestaria. Ela cuidaria do que, ou seja, o que ela deseja, e a consciência superior trataria de como. A gente sempre fala isso, né? Fala o que você quer, mas não explique o como. Isso o universo vai fazer muito melhor do que você. Visto que a minha filha tem prática na arte de pensar e sentir antes da experiência real, lembrei apenas de não só estabelecer todo dia uma intenção de que tal seria aquele verão, ou seja, que pessoas ela veria, que eventos aconteceriam, que locais ela visitaria, mas também sentir como seria vivenciar essas coisas, ou seja, não só intencionar com a mente, mas também sentir como seria viver aquilo. E aí ele diz o seguinte, pedi-lhe para criar a visão em sua mente até ficar tão clara e real que o pensamento se tornasse a experiência antes dela acontecer. E as sinapses do seu cérebro começassem a conectar essas informações como se fossem uma realidade. Lembra que a gente sempre fala aqui? O cérebro não sabe distinguir o real do imaginário. Então você cria com tanta realidade, com tanta clareza, que ele acha que realmente aquilo aconteceu. E aquilo fica registrado como um novo caminho neural, né? Como uma nova sinapse. Aí ele diz, se ela continuasse sendo a jovem no dormitório da faculdade com o sonho de ir para a Itália, então ainda seria a mesma pessoa vivendo a mesma realidade. Olha o que ele diz aqui. Assim, lá em março, ela tinha que começar a ser aquela jovem que estivera na Itália durante metade do verão. O que ele diz? Que se ela continuasse pensando que era aquela pessoa que queria ir para a Itália, que tinha o sonho de ir para a Itália, ela ia continuar no mesmo lugar, vivendo a mesma realidade. Então ele disse para ela que a partir de março, ela precisaria começar a sentir que já estava vivendo aquilo. E aí ela disse sem problema, porque ela já tinha cocriado outras coisas. Aqui ele explica, inclusive, que ela já tinha cocriado um filme que ela participou, ela já tinha um videoclipe, né? Ela já tinha cocriado também, que era outra coisa? A questão de compras. Então, ela já tinha cocriado tudo isso. Aqui no livro fala. Então, ambas experiências tornaram ela muito mais forte. Né? Ela conseguiu cocriar tudo aquilo. E aí ele disse, agora você precisa fazer para a viagem da Itália que você tanto sonha. E ele relembrou a filha dele, você não pode levantar-se depois da criação mental dessa experiência como a mesma pessoa que era antes de se sentar. Então, ou seja, ela tem que sair de lá com um pensamento e um sentimento mais forte que aquilo aconteceu. Ele diz o seguinte, você tem que se levantar como se tivesse acabado de passar o verão mais incrível da sua vida na Itália. Olha só, ele deixa claro para ela como que ela tem que se comportar. Aí ele
Diz que a filha entendeu o lembrete que era preciso mudar para um novo estado de ser a cada dia. E após cada criação mental, ela deveria passar o dia em um estado de ânimo elevado pela gratidão gerada, por ter tido aquela experiência. E aí ele conta como que isso aconteceu, como que sucedeu, qual que foi o resultado disso. Minha filha telefonou algumas semanas depois, dizendo: pai, a universidade está oferecendo um curso de verão sobre história de arte na Itália. Posso baixar o custo do programa e todas as despesas de $7.000 para $4.000. Você pode me ajudar? Ele diz: bem, não é que eu seja um pai que não apoia os filhos, mas aquilo não me causou a impressão de ser o que ela originalmente havia definido como meta. Ela estava tentando forçar e controlar o resultado daquele possível destino em vez de permitir que o campo quântico orquestrasse os eventos de forma certa para ela. Então ele aconselhou ela a realmente viver aquela viagem à Itália e pensar, sentir, falar, sonhar e agir tudo em italiano, até se perder naquela experiência. Algumas semanas depois, quando ela ligou novamente, sua empolgação era palpável. Ela estivera na biblioteca batendo papo com a professora de História da Arte e acabaram falando em italiano. Ambas são fluentes no idioma, tanto ela quanto a professora. Em dado momento, a professora disse: acabei de me lembrar, um dos meus colegas precisa de alguém para lecionar o nível básico de italiano para alguns alunos americanos que vão estudar na Itália nesse verão. É claro que a filha dele foi contratada. Veja, ela não apenas seria paga para ensinar, olha essa segunda opção, ela continuou cocriando. Ela não aceitou aquela primeira resposta do universo. Ela continuou cocriando da forma que ela queria. E aí ela conseguiu esse emprego e aqui ele conta. Ela não seria paga apenas para ensinar, ou seja, ela seria paga com todas as despesas cobertas. Além de ser paga, ela ainda teria todas as despesas cobertas. E ainda conseguiria visitar as 6 cidades italianas diferentes e passaria a semana que ela queria em Florença. Ou seja, ela manifestou o trabalho sonhado e todos os aspectos que ela desejou da visão original, quando ela continuou fazendo o exercício. Então aqui ele diz o seguinte: não se trata de uma jovem em busca de uma oportunidade, pesquisando na internet e indo atrás. Em vez de seguir a causa e o efeito, minha filha alterou seu estado de ser, a ponto de causar um efeito. Ou seja, ela não fez da forma tradicional. Ela mudou o seu estado de ser e ela atraiu, ela magnetizou aquilo que ela queria, vivendo segundo a lei quântica. E aí aqui ele diz: ao se conectar eletromagneticamente, o que é isso? Quando você se conecta eletromagneticamente, significa o quê? Eletro são as redes neurais, os pensamentos, aqui é o sistema elétrico e aqui é o sistema magnético, que é o nosso pensamento, o nosso sentimento, tá? E aqui ele diz: quando você se conecta com essa assinatura a um destino pretendido que existia no quantum, seu corpo foi atraído para o evento futuro. Veja só, ela atraiu esse evento. Pense nisso por um momento. Aqui ele coloca uma reflexão. Pense nisso por um momento. Quem você está sendo nesse momento? E sendo desse jeito que você está sendo hoje, você vai atrair isso que deseja? Ou seja, o que você está atraindo? Porque tudo que está no interno está também no externo. Então, o que você está pensando e sentindo é o reflexo dos seus resultados de hoje e o reflexo dos seus resultados do passado. Se você não mudar todo esse trabalho aqui, todo esse arsenal, que é o pensamento e o sentimento, o seu futuro também vai ser igual. Então, ele pede para você fazer essa reflexão no dia de hoje. Aqui a gente muda para o capítulo 2 e ele diz o seguinte: como que você pode fazer para criar essa nova realidade? Aí ele começa a explicar, inclusive, sobre os elétrons, né? Que, quando agrupados, eles formam o material, né? Aqui tem uma base científica para aceitar que os seus pensamentos podem criar a realidade. Seu modo de pensar afeta diretamente a sua vida. Para criar algo diferente, você tem que mudar o modo como pensa e sente a cada dia. Ao pensar e sentir da mesma forma que ontem e anteontem, você continuará a criar as mesmas circunstâncias na sua vida. Ele reforça que é uma base científica, que ao você começar,
ao você repetir tudo aquilo que você fez ontem, anteontem, você sempre vai criar a mesma realidade. Para isso, você precisa criar algo diferente para ter resultados diferentes. Ser maior do que o sentimento que memorizou. Você precisa ser maior do que o sentimento que você já memorizou no seu corpo. Já está memorizado. Viver uma nova linha do tempo. Se você quer mudar, deve ter um eu idealizado em seus pensamentos. Um modelo que possa emular, que seja diferente do e melhor do que eu que já existe. Ou seja, ele diz que se você quer mudar, você precisa ter um eu idealizado nos seus pensamentos. Como que é a minha nova versão que eu gostaria que ela fosse? Como que é essa mulher? Então, você precisa idealizar essa pessoa para você conseguir fazer essa transformação. Porque aí você vai saber como que ela pensa, como que ela sente, o que ela fala, como ela age. E aí você consegue criar essa nova versão. Toda a informação a que fomos expostos ao longo da nossa vida, na forma de conhecimento e experiências, ou seja, tudo aquilo que você aprendeu e viveu, é armazenada nas conexões sinápticas do cérebro. Ou seja, aquele caminho neural que eu falei para vocês. Então, tudo aquilo que a gente vive, ele vai criando um novo caminho neural. E quando a gente repete, ele reforça aquele caminho neural. Ações e comportamentos que memorizamos e repetidamente desempenhamos estão gravados na nossa massa cinzenta. Aqui ele reforça de novo. Ou seja, todas as ações e comportamentos que nós temos, elas ficam gravadas no nosso cérebro. Principalmente quando você vai fazendo repetidamente. Porque quando você repete, você só vai reforçando aquilo dentro de você. Ele diz o seguinte: na maior parte, nosso cérebro é igual ao nosso ambiente. O cérebro ele quer dizer o nosso ambiente interno e o ambiente ele quer dizer o ambiente externo. Então ele diz o seguinte: o nosso cérebro é igual ao nosso ambiente, que é um reflexo da vida que nós tivemos, da vida que nós temos e da vida que nós teremos. Então sempre o nosso cérebro ele vai ser um reflexo daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente está vivendo agora e do que a gente vai viver. Então ao olhar para a vida de uma pessoa, você sabe como que ela pensa, como que ela sente, entende? Então para ela mudar aquilo, ela precisa fazer ações diferentes a partir de agora. E olhando as ações diferentes dela agora, você sabe qual é o futuro inclusive que ela vai ter. Enquanto interagimos rotineiramente com os diversos estímulos do nosso mundo, nosso ambiente externo ativa vários circuitos cerebrais. Ou seja, quando a gente está reagindo todos os dias à mesma situação repetidamente, ele diz que o nosso ambiente ativa diversos circuitos cerebrais como consequência dessa resposta. E isso acaba ficando automático, essa resposta. Começamos a pensar e reagir igual ao nosso ambiente. Então, aqui ele diz o seguinte: à medida que o ambiente nos faz pensar, redes familiares de células nervosas disparam aquelas experiências prévias refletidas, já conectadas no nosso cérebro. Em essência, pensamos automaticamente, de maneiras familiares derivadas de memórias passadas. Viu só? Se os seus pensamentos determinam a sua realidade e você continua a ter os mesmos pensamentos, que são um produto e reflexo do ambiente, você continuará a produzir a mesma realidade dia após dia. Assim, os seus pensamentos e sentimentos internos correspondem exatamente à sua vida externa. O que ele fala aqui? De um ciclo que se retroalimenta. O que é isso? Você pensa e sente de uma forma e aquilo se manifesta no seu exterior. E aí você diz que aquilo está confirmando o que sempre aconteceu. E aí, quando aquele evento acontece no mundo físico, ou seja, na sua experiência externa de vida, o que vem em seus pensamentos e sentimentos? Eu já sabia que isso ia acontecer. Isso sempre acontece assim. Então, você fortalece tudo aquilo. Você vai retroalimentando aquele ciclo na sua vida. Ou seja, você pensa de determinada forma, sente, materializa. Quando você materializa aquilo, você reforça o seu pensamento e sentimento, que é daquela forma. E nisso, vai criando novamente e depois vai criando os pensamentos novamente. Ou seja, é um ciclo sem fim. E aqui ele diz que você precisa quebrar esse ciclo para ter resultados diferentes. Todos os dias você faz as mesmas coisas. Você vê as mesmas pessoas, dirige até o trabalho, executa as tarefas diárias, vai aos mesmos locais, olha sempre para os mesmos objetos.
que é o seu carro, a sua casa, a escova de dentes. Suas memórias familiares relacionadas ao mundo conhecido o levam a mentalizar a reprodução das mesmas experiências. Porque você sempre está tendo a mesma experiência, vendo as mesmas pessoas, falando as mesmas coisas, realizando o mesmo trabalho, né? Então aqui ele diz que você sempre está reproduzindo as mesmas experiências. Seu cérebro é um registro completo do seu passado e sua mente é o produto da sua consciência. Em certo sentido, você estaria sempre pensando no passado, ao responder com o mesmo hardware cerebral que corresponde ao que você lembra. Você está criando um nível mental idêntico ao do passado, pois o seu cérebro está disparando automaticamente circuitos existentes para refletir tudo que você já sabe, experimentou e, portanto, pode prever. Ou seja, seu cérebro ele repete aquilo que ele já conhece. Então, aquilo que é familiar para ele, ele repete. E o que ele repete? Experiências do passado. Se é familiar é porque já aconteceu. Então, ele repete e aquilo se manifesta. Seu passado agora está tornando seu futuro. Ele fala, quando isso acontece, você sempre está criando um futuro idêntico ao seu passado. Ele diz, raciocine. Quando pensa a partir das suas memórias passadas, você só pode criar experiências passadas. Você reafirma continuamente a sua vida como você já conhece. A cada manhã, os seus sentidos conectam você à mesma realidade e iniciam a mesma corrente de experiência. Entende? Aí ele diz, ele continua falando sobre a rotina aqui. Você bebe café, come cereais, coloca a jaqueta que sempre usa, dirige automaticamente até o seu trabalho pela mesma rota. No trabalho você faz as mesmas coisas que memorizou, vê as mesmas pessoas. Mais tarde você volta para casa, assiste seu programa de TV favorito, vai e dorme na sua cama. Seu cérebro mudou alguma coisa que seja nesse dia? Não, seu cérebro não mudou, ele continua o mesmo. Ou seja, você repetiu as mesmas coisas, ele não teve nenhuma criação diferente. Ele não teve nenhum novo aprendizado. Então, se ele não aprendeu algo novo, ele vai continuar repetindo aquilo que ele já conhece. Lembra que o nosso corpo, ele evita gastar energia, ele faz de tudo para não gastar energia, então ele sempre vai utilizar aquilo que é mais fácil para ele e não aquilo que dá mais trabalho para ele. E aí aqui ele diz, por que você espera secretamente que algo diferente aconteça em sua vida quando tem os mesmos pensamentos, executa as mesmas ações e experimenta as mesmas emoções todo santo dia? Essa não é a definição de insanidade? Ficamos presos nesse tipo de vida limitada uma vez que outra. Agora você entende por quê. Então aqui ele explica por que você fica numa vida limitada. Porque você sempre está repetindo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e as mesmas ações todos os dias. Então não tem como mudar. Ele diz que é uma insanidade você querer resultados diferentes. Então você precisa mudar, você precisa alterar, né? Ele diz aqui, é seguro dizer que você está reproduzindo o mesmo nível mental todos os dias. E o mundo quântico mostra que o ambiente é uma extensão da sua mente. Mente e matéria são uma única coisa. Então, enquanto a sua mente permanece a mesma, a sua vida também vai permanecer a mesma. Pense da seguinte forma, os dados permanecem os mesmos, ou seja, todos os dados, todas as informações que você tem permanecem as mesmas coisas. Portanto, o resultado tem que ser o mesmo. Como então você pode criar algo novo? Ele diz, se você tem os mesmos dados, como que você vai criar algo novo? Não, o resultado vai ser o mesmo. Joga numa planilha de Excel os mesmos dados, sempre vai dar os mesmos resultados. Se os dados não forem alterados, o resultado da planilha também não vai ser alterado. É isso que ele diz aqui. E aqui ele continua. Existe um princípio da neurociência chamado Lei de Hebb, que diz o seguinte, células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas. E aqui ele diz, esses neurônios desenvolverão um relacionamento a longo prazo. Então, quando um disparar, o outro também vai disparar. Vai ser uma sequência, porque você repetiu várias vezes disparando as mesmas células. Assim, quando usa o termo conectado, significa que agrupamentos de neurônios disparam tantas vezes do mesmo modo que se organizam em padrões específicos de conexões duradouras. Quanto mais essas redes de neurônios disparam, mais elas se conectam. É aquele negócio de quanto mais repetido, mais reforça aquilo dentro de você.
Com o tempo, o pensamento e o comportamento ou sentimento repetido frequentemente, qualquer que seja ele, isso se tornará um hábito inconsciente automático. Veja, viu agora como que funciona para você criar um hábito inconsciente automático? Tanto bom quanto ruim. Quando você repete várias vezes, depois ele automatiza no seu sistema. Assim, se você continua pensando os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas e sentindo as mesmas emoções, seu cérebro tem um padrão definido, que é o reflexo direto da sua realidade. Isso ficará mais fácil e natural para ele reproduzir a mesma mente momento após momento. Porque é isso que a gente acabou de falar. Quando você repete, aquilo é mais fácil. Ele evita gastar energia e ele vai repetindo sempre a mesma sequência. Ele está no automático. Aquilo, o automático, ele para de gerar a energia que ele gastaria para construir algo novo. Então, se você continua repetindo, ele vai reproduzindo. Você precisa quebrar esse padrão e criar algo novo, para que as respostas também possam ser. Tá? Meninas, vocês vão participando aí, tá? Vou adorar vocês participando, se isso também acontece na vida de vocês, como que funciona. Como efeito da habituação neural, as duas realidades da mente interior e do mundo externo parecem se tornar praticamente inseparáveis. O que ele diz aqui? Que a sua mente interior e o seu mundo externo, com o tempo, ele passa a ser inseparável. Inseparável, do mesmo jeito que acontece num, acontece no outro. Então, quando você pensa nos seus problemas, qual que é o resultado? Problemas. Ele vai manifestar problemas. Então, quanto mais você pensa, eu tô com problema no meu relacionamento, mais problema você tem no seu relacionamento. Quando você pensa no problema do dinheiro, mais problema você tem com o dinheiro. Então, você poderia chamar isso de rotina. Você criou o hábito escravo do seu ambiente. Tudo o que você está fazendo é reagir ao seu mundo externo. Você se permitiu desistir do controle do seu destino. Aqui ele fala, você se permitiu a desistir do controle do seu destino. Porque quando você diz que controla o seu destino, você consegue criar aquilo que você deseja, reagindo como você gostaria. Como que a minha nova versão reagiria frente a um problema de relacionamento? Então eu vou agir da mesma forma. Como que a minha nova versão reagiria frente a um problema financeiro? Então eu vou reagir da mesma forma. Como que ela pensaria? Como que ela sentiria? Aí aqui ele diz que é você a responsável por criar esse loop que você está vivendo. Ou seja, um ciclo assim, ó. Entra e sai, tá na mesma coisa, você não consegue sair disso. Então você precisa quebrar esse loop, esse elo aqui, ó, para você conseguir interromper o processo. A boa notícia é que como foi você quem criou o loop, você também pode optar por dar fim a ele. Ou seja, viu só que é você que cria a sua realidade? Então, se você criou esse sistema que se retroalimenta o tempo todo em coisas negativas, você também pode criar um sistema que se retroalimenta em coisas positivas e aquilo que você deseja. Para criar uma nova realidade pessoal, uma vida nova, devemos criar uma nova personalidade. Olha aqui o que eu acabei de falar. Devemos nos tornar outra pessoa. Então, é a sua melhor versão. É aquela versão sua que você deseja para o seu futuro. Eu queria que fosse uma mulher, por exemplo, confiante, uma mulher que fosse independente. Então, você começa a gente diz muito que é quando você começa a copiar, né? Modelar uma outra personalidade. E aqui você fará isso. Como que é essa pessoa que eu tanto desejo ser? Eu ainda não sou, mas como é essa versão minha que eu tanto desejo ser? Então eu vou modelar ela agora. Ou seja, é uma pessoa que pensa assim, ela fala assim, ela sente assim e ela age assim. Então a partir de agora eu vou fazer isso, de acordo com aquilo que eu desejo, para você alcançar o que você deseja. Então hoje você vai pegar um padrão, isso é uma prática. Hoje você vai pegar um padrão que você já faz e que tem repetido. Pode ser nos relacionamentos, pode ser no dinheiro, e você vai quebrar esse elo de pensamento e sentimentos. Por mais que você fale, Eveline, eu ainda não consigo, eu tô sentindo como se eu estivesse ainda na escassez, no problema. Não tem problema, você vai quebrar ele com pensamento e com sentimento, tá bom? Para que você comece a ter o hábito de mudar esse padrãozinho do seu caminho neural que está formado aí no seu cérebro. Vamos tirar uma mensagem para hoje? Oi, meninas! Já compartilha se você gostou dessa live, curte, compartilha com quem também precisa aprender isso, precisa saber disso, para mudar de vida, aquela pessoa que você gosta.
que você acha que ela merece realmente ter uma vida diferente, que você pode contribuir com o crescimento dela, com o desenvolvimento dela, tá? Vamos tirar uma mensagem? Oráculo, qual que é a mensagem que as meninas que estão assistindo essa live precisam receber no dia de hoje? É uma inspiração. E a carta diz o seguinte, aqui ó. Não deixe ninguém dizer que você é isso ou aquilo, que você não consegue fazer ou realizar algo. A única pessoa capaz de ditar o seu valor é você mesma. Seja sempre a sua maior aliada. Olha que incrível isso. Nós acabamos de falar para você ser outra pessoa, para você criar a sua nova versão e sair dos padrões estabelecidos. E aqui ele diz, não deixe ninguém dizer que você é isso ou aquilo, que você consegue fazer ou realizar algo. A única pessoa capaz de ditar o seu valor e o que você consegue é você mesma. Seja sempre a sua maior aliada, a sua melhor versão. Meninas, muito obrigada por terem participado da live. Adorei vocês aqui comigo. Amanhã a gente continua com as pílulas da espiritualidade, também às 9 horas. Espero vocês aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.